A gente quer ouvir da sua boca, secretário de Estado da Saúde de São Paulo. Ela é segura 100%? A população pode se tranquilizar, tomar ela de olhos fechados? Não há risco nenhum, não tem nenhum tipo de efeito colateral? Eu acredito que toda a nossa audiência quer escutar uma boa notícia da boca do nosso secretário. Primeira questão que é muito importante, a gente já vinha falando, sobre a única forma que nós temos de prevenir doenças e mortes, que é através de vacinas. Um país desenvolvido, ele é avaliado exatamente pela mortalidade que ocorre tanto em crianças e adultos, mas especialmente em crianças, através do seu programa de imunização. E o Brasil, ele tem, como disse, uma relevância, uma importância nesse quesito. E não o será em relação ao coronavírus. Nós não conseguiremos fazer um controle da doença no mundo, e o Brasil não será diferente, sem vacinas. Eu não estou falando de uma vacina. Nós precisamos o maior número de vacinas possíveis. Quanto mais vacinas tivermos, mais pessoas serão vacinadas e menor mortalidade teremos. Quando hoje nós falamos da vacina da Sinovac com o Instituto Butantan, os trabalhos mostraram 3 questões extremamente importantes. A primeira questão é relacionada a isso que o senhor perguntou: segurança. Uma vacina ela é avaliada pela sua característica de segurança, a sua capacidade de ter mínimos efeitos colaterais, portanto, leves, e que não levem a riscos outros, inclusive de morte. Os estudos mostraram que o maior comprometimento daqueles que tomaram a vacina foi dor no local da aplicação, febre baixa, uma dor de cabeça leve, portanto, são sinais absolutamente leves. Nesse estudo, ninguém teve reações alérgicas graves, passíveis de internação ou de qualquer outra questão. Então, aí a primeira resposta eu já te dou da característica de segurança dessa vacina. Segundo aspecto que uma vacina merece e deve ter é a imunogenicidade. A imunogenicidade é a capacidade dela de produzir proteínas que nós chamamos anticorpos. Proteínas que vão contra o vírus e neutralizem o vírus. Para essa vacina, na primeira fase, na primeira dose, que são 2 doses... Eu ia perguntar isso, vai precisar revacinar? São 2 doses, sim, mas mesmo nessa primeira fase são 2 doses, intervaladas por 3 semanas. Mas na primeira injeção, na primeira dose da vacina, das 100 pessoas iniciais que tomaram, e todas que tomaram, 94% produziram estes anticorpos neutralizantes, protetores. Quando receberam uma segunda dose da vacina, esse número se elevou para quase 98%, deu 97,8%. Então nós já temos 2 pontos: imunogenicidade, que é a produção de anticorpos, e segurança. E uma terceira questão extremamente importante, que é a eficácia. Sim. Essa eficácia vai avaliar o quanto esses anticorpos, na prática, na realidade da vida diária, são capazes de proteger contra a doença. E o que se observou? Que daqueles que foram estudados nesse grupo, que tiveram a doença, então nós avaliávamos quem tomou, quem não tomou, que era o grupo que tomou a vacina, e o grupo placebo, que tomava uma solução, como se fosse um sorinho, sem o imunizante. O que se encontrou? Que 100% deles, portanto todos que tiveram a doença, ninguém, ou melhor, a manifestação do Covid, ninguém teve formas moderadas, formas graves
internação hospitalar ou mortes. Então, ela protegeu 100% de formas moderadas, graves, internações e mortes. Dos que tomaram a vacina, dos 100%, 22% tiveram manifestações leves que precisaram de alguma intervenção medicamentosa. Pedi orientação de algum médico. Estou com dor de garganta um pouquinho mais acentuada. Fiz uma febre pouco mais elevada. Tive um pouquinho mais de dor no corpo e precisei me reportar ao médico. Então, de 100 pessoas, 22, portanto 22%, desenvolveram essas manifestações leves, passíveis de alguma intervenção. E daqueles que tiveram sintomas muito leves, 50% tiveram a sua proteção. Traduzindo, sintomas muito leves, assim, um pouquinho de dor de garganta, sim, mas eu não precisei tomar medicação. Tive meu nariz obstruído, não precisei tomar medicação. Resumindo, é uma vacina que protege de formas graves, moderadas e graves, impede as pessoas de morrerem. E é essa a importância que uma vacina tem que ter. Prevenir formas graves, não necessitando que a quem tome essa vacina seja internado ou venha a morrer em decorrência de uma doença que agora é prevenível. Foi muito bom, doutor, explicar isso, porque surgiu uma grande dúvida, todo mundo ficou confuso, porque em primeira mão falou-se em 78%, 100%, aí depois mudou para 50,38%. Então agora o doutor esclareceu bem. Na verdade, esse 50,38% é aquelas pessoas que tiveram sintomas leves, correto? Sim. Então, isso não interfere em nada de forma segurança. Alguma. Então, e a dúvida da população agora está sendo esclarecida. Por isso que a importância de uma vacina, e agora falando como médico, e agora falando como gestor público, é fundamental que nós tenhamos uma vacina. E por que a importância de ter essa vacina? Porque hoje nós estamos impactando, especialmente nas internações hospitalares, 77% daquelas pessoas que internam são idosos, pessoas acima de 60 anos. Eles serão os primeiros a ser vacinados? E 80% que morrem são os idosos. Então, para eles, nós temos que vacinar. Quem receberá a vacina primeiro dentro do Programa Nacional de Imunização são os profissionais da saúde. Profissionais da saúde, entendam-se, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, fisioterapeutas, mas também nós estamos falando daquelas pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Então nós estamos falando do motorista da ambulância, da profissional, da recepcionista do pronto-socorro, que tem que estar protegida frente à demanda, à grande exposição aos pacientes com Covid. Então nós precisamos proteger esses profissionais para que possamos também, dessa maneira, garantir a assistência à nossa população. Doutor Jean, eu poderia ficar aqui a noite inteira com o senhor, não existiria pessoa melhor para ocupar o cargo de secretário de Estado da Saúde de São Paulo, e o senhor muito nos orgulha, sendo membro da nossa comunidade judaica, um judeu dentro da prefeitura, atuando, se dedicando, contribuindo para o bem da sociedade e da humanidade. Nós agora vamos prestigiar a nossa audiência nas redes sociais. Eu vou agora, nesse finalzinho da nossa entrevista, ler duas perguntas que os nossos seguidores do Instagram, @byravsani, que está aparecendo aqui na tela, enviaram para o Dr. Jean, enviaram para o secretário. Vamos ver aqui, a produção selecionou para mim. Vamos ver aqui, tem uma da sua esposa aqui. Olha só. Veja só, doutor. A Karen Mandelbaum, ela quer saber: volta à escola pela sanidade mental de todos. A data exata, quando a população brasileira começará a ser vacinada? Essa pergunta foi da Ana Carolina Victor, nossa seguidora do Instagram, @byravsani. Doutor, pode responder as duas ao mesmo tempo? Claro. Por gentileza. E aí finalizamos a entrevista. A primeira questão está relacionada ao retorno às aulas.
todo o mundo percebeu que os espaços das escolas são os melhores locais em termos de segurança. Porque todos os rituais de prevenção, uso de máscaras, distanciamentos e redução do número das crianças e dos seus funcionários traziam o que nós chamamos de ambiente seguro, com todas as regras sanitárias. Então, no mundo, se percebeu que, frente ao prejuízo de deixar essas crianças em casa, isso está relacionado à questão do aprendizado, isso está relacionado a questões psicológicas, porque essas crianças elas querem se integrar com os seus amiguinhos e, ao mesmo tempo, nós sabemos, principalmente naquelas camadas sociais muito mais baixas, que essas crianças são expostas a riscos como abusos sexuais, trabalho infantil, agressões vindas por pais e tios, e o ambiente escolar é um ambiente mais seguro. Então, todos os estudos comprovam que em qualquer fase, em qualquer faseamento, mesmo naquelas áreas, algumas situações de restrição maior, especialmente naqueles faseamentos vermelhos, todas as escolas se fizeram abertas. E não adianta a gente falar, meu filho não volta para a escola, mas ele vai para a praia, ele vai para o clube, ele vai para a casa dos amiguinhos, porque lá é seguro. A escola é mais seguro. Isso que se preconiza, e não é deixar essas crianças na rua ou fazendo outras atividades que aí sim nós estamos expondo essas crianças a todos os riscos que eu já mencionei. Com relação ao início da imunização, nós iniciaremos no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro próximo. Essa é a data. Daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Podemos, porém, antecipar, se assim for necessário. Doutor, eu cuido de almas, o doutor cuida dos corpos. O Talmud fala, Kol hametzil nefesh achat me'Israel ke'ilu hatzil olam maleh, todo aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Que Deus te abençoe, para que você possa brilhar, prosperar e com maestria, assim como está fazendo, salvando o maior número de vidas, que isso continue, perpetue e que o Senhor continue sendo esse holofote de luz para a comunidade judaica e para a sociedade maior. Dr. Jean Gorenstein, muito obrigado!